Eu acredito num amor em que, quando se ama, se deseja caminhar juntos, em que um deseja, almeja o desenvolvimento um do outro e que não tem a ingenuidade de controlar, porque não é necessário, mas que pretende ter a ousadia de liderar e até mesmo em alguns momentos ser liderado, de acordo com a sabedoria de cada um. Então essa sabedoria que essa pessoa que você ama precisa de você. Cuidar de si é pensando em você se sentir melhor, a sua jornada ficar menos estressante e que ao mesmo tempo você possa liderar essa jornada de quem você ama para essa pessoa parar de beber, né? Com amor, com a sua sabedoria. Então vamos começar a live de aquecimento de hoje. O meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e a live de hoje ela é sobre uma forma de você cuidar de si e que ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai ao mesmo tempo fazer quem você ama parar de beber, certo? Então esse é o atalho de hoje. É o atalho que muita gente acredita que não existe. Muita gente acredita que são opostos, que são ações opostas. Ou eu cuido de mim, eu canso de ouvir, Vitor, olha, eu já larguei, eu já parei de tentar fazer o meu familiar parar de beber, decidi a partir de agora cuidar de mim. Quando alguém fala isso pra mim, o que você acha que eu penso? Quem já me conhece há mais tempo, quem já está acompanhando há mais tempo, quem já coloca a hashtag 1%, já sabe do que eu estou falando, já dá para entender que se a pessoa diz isso, ela não entendeu ainda, pelo menos o método ACA, ela não entendeu ainda como funcionam as maneiras mais efetivas para levar o alcoolista a parar de beber. Então daí pode ter o pensamento de que para fazer o alcoolista parar de beber, eu tenho que necessariamente abrir mão de cuidar de mim, eu tenho que me sacrificar. Mas na verdade isso não é um fato, na verdade isso não é a melhor forma de fazer quem você ama parar de beber, não exige que você deixe de cuidar de si, é o oposto. Então o pessoal já está colocando aqui o hashtag somos 1%. Se você está começando a me acompanhar hoje, caiu a primeira live sua, ou está começando há muito pouco tempo, se coloca aqui para mim hashtag novato ou novata e coloca de que cidade você é, porque eu adoro saber de onde as pessoas são. Tem gente do Brasil inteiro, eu estou aqui falando para você agora do Paraná, de Toledo, certo? Então o que é esse atalho? Só para eu continuar. Seguinte, não é verdade. Um dos pilares fundamentais do método ACA é você cuidar de si. É um dos pilares fundamentais para você fazer quem você ama parar de beber. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma, tem várias formas, eu vou te ensinar uma forma de você fazer quem você ama parar de beber, cuidar de si e ao mesmo tempo que essa jornada seja menos estressante para você, certo? E eu escolhi uma forma daquelas que mais incomodam, né? Que as pessoas mais me contam que incomoda sobre lidar com o alcoolista, que as fazem sofrer, né? Que é aquela coisa assim de estar com o alcoolista quando ele está bebendo, de ficar fazendo companhia para ele, de ficar enquanto ele está embriagado, de ficar aguentando as conversas dele, de ficar atendendo telefonemas de madrugada, de ficar acordando de madrugada para abrir o portão, de ficar limpando a casa toda que ele sujou, de ficar fazendo uma série de coisas que são desagradáveis, claramente desgastantes, e que eu vou te mostrar hoje que você não precisa fazer isso. Mas eu quero, antes de dizer o que é esse atalho, como é que ele funciona, eu gosto de deixar muito claro dizendo o que ele não é, tá? E o que ele não é você, pelo menos, né, se você caiu de paraquedas aqui, você talvez ouça isso pela primeira vez, mas é a minha mentalidade, é como eu penso, é baseado em ciência o que eu estou dizendo aqui para você. Olha, o que eu não estou dizendo aqui é você tocar a sua vida simplesmente tentando não se afetar pelo comportamento do alcoolista. Não é isso que eu estou dizendo. Muita gente já chega de cara com esse preconceito. Escuta atentamente o que eu estou dizendo. Eu acredito, eu acho saudável, tá? É assim que eu penso, que é natural você se alegrar quando alguém que você ama está alegre. É natural você sofrer quando alguém que você ama sofre. É natural você se entristecer quando alguém que você ama muito está triste. É natural. Isso faz parte de se importar. Você já pensou a possibilidade de você amar uma pessoa, né? E o que eu falo para familiares que querem fazer o alcoolista que amam a parar de beber.
Eu não falo para profissionais, eu não falo para pessoas aleatórias, eu falo para esse público, pessoas que amam o alcoolista e que querem fazer ele parar de beber. Então é natural você sofrer vendo alguém que você ama sofre. Eu até antes de fazer essa live eu abri uma página que falava sobre outras formas, né, não técnicas de lidar com o alcoolista para fazer ele parar de beber. Como, por exemplo, alguns grupos de ajuda mútua. Tá? Não vou citar quais, tá? Não vou citar qual porque eu não quero... Eu acho que eles têm muitas vantagens, eu acho que eles têm muitas qualidades, eu acho que tem muita coisa positiva em grupos de ajuda mútua leigos para familiares. Mas é um pequeno ponto que eu gostaria de ressaltar e esclarecer e diferenciar, certo? Não é? Tem muita coisa boa, essa parte é uma pequena divergência de opinião, certo? É o seguinte... É um texto que eu li sobre desligamento emocional. Desligamento emocional é um conceito, né, que eu não vou nem explicar exatamente todo ele aqui. Se você tiver interesse, vai procurar. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que não é. E daí eu li uma citação sobre desligamento emocional, que diz o seguinte: desligar-se emocionalmente não é deixar de amar. Desligar-se emocionalmente é quando você começa a dar oportunidades para a sua própria recuperação de codependente e que o outro tenha a chance de procurar a dele, pois eu permito que o outro dirija a sua própria vida e que seja responsável por seus atos, arcando com as consequências deles. Deu para entender? Deu para entender esse texto que eu li para você agora? Eu vou dizer agora por que eu não concordo com ele em absoluto. Por que eu não concordo com por que o amor contra o alcoolismo que eu prego aqui, nesse projeto ACA, no método ACA, por que tudo que eu pensei, que eu desenvolvi, que eu empacotei para ensinar os familiares de alcoolistas, não enxerga dessa forma? Enxerga de uma outra forma que eu vou dizer para você agora. E daí você vai decidir se faz ou não sentido, se é uma forma de pensar, né? Eu acredito num amor em que, quando se ama, se deseja caminhar juntos, em que um deseja, almeja o desenvolvimento um do outro, e que não tem a ingenuidade de controlar, porque não é necessário, mas que pretende ter a ousadia de liderar, e até mesmo em alguns momentos ser liderado, de acordo com a sabedoria de cada um. É uma filosofia bastante diversa, se você for perceber. Por mais que em alguns momentos eu falo, olha, deixa o alcoolista arcar com consequências negativas, eu não acredito que isso é uma atitude de, olha, deixe o destino dele, seguir o destino dele, porque isso não faz sentido na minha concepção quando você considera tecnicamente o que é o alcoolismo como uma doença, como um problema de saúde mental, e que se deixar a própria sorte, as próprias consequências, isso tende a causar um efeito negativo cientificamente comprovado, certo? Comprovado. Então é o seguinte, então é por isso que eu estou dizendo aqui uma postura de liderança, cuidar de si, da forma que eu considero, é uma forma que também leva em consideração você andar, caminhar junto com quem você ama e que você possa liderar essa jornada na medida em que a sua sabedoria estiver sendo... Né? Não a dona da razão, mas a sua sabedoria estiver um pouco mais afiada, aguçada naquele quesito. Quando nós estamos falando de alcoolismo, a sua sabedoria, você que não é alcoolista, que convive com alcoolista, tem uma condição favorecida, em vários aspectos. Tanto que você está aqui assistindo uma live, numa terça-feira às 9h10 da noite, buscando vencer o ciclo do alcoolismo. E a maior parte das pessoas que está me acompanhando aqui, o alcoolista não está interessado. Alguns até podem estar, mas a maioria não está interessado. Então essa sabedoria que essa pessoa que você ama precisa de você. É a forma que eu acredito de pensar o amor. É a forma que eu acredito, é a ligação emocional. E agora o que eu vou te dizer de cuidar de si é pensando em você se sentir melhor, a sua jornada ficar menos estressante e que ao mesmo tempo você possa liderar a jornada para parar de beber. Liderar essa jornada de quem você ama para essa pessoa parar de beber, né? Com amor, com a sua sabedoria. Então é o seguinte, por que isso é um atalho? Tá?
E o que eu estava dizendo é o seguinte, cuidar de si, nesse contexto, tá? Poderiam ter várias lives diferentes sobre cuidar de si, eu escolhi uma em especial, tá? Hoje, para falar sobre um assunto. Porque muitas pessoas me dizem, Vitor, eu não aguento mais o papo chato do alcoolista, eu não aguento mais acordar de madrugada para abrir portão, eu não aguento mais ter que ficar dando atenção para uma série de histórias que ele fala enquanto está embriagado, limpar toda a casa. Então, vou falar de uma das coisas, tá? Cuidar de si é o seguinte, muitas vezes o alcoolista, por conta do comportamento dele, né, de beber demais, ele vai se tornar desagradável, né, embriagado, principalmente. Vai se tornar desagradável, né? E o que acontece? Se você continuar, você tem todo o direito de, nos momentos em que ele está embriagado, e dever, eu diria até, né, se o seu objetivo, na medida em que o seu objetivo é fazer ele parar de beber, tá? Eu não gosto de tirar a liberdade, mas na medida em que o seu objetivo é fazer o alcoolista parar de beber, é interessante que enquanto ele estiver embriagado, nesses momentos que até são desagradáveis para você, você se afaste dele, você não continue mantendo aquele relacionamento naquele momento, que você se afaste fisicamente até naquela circunstância de embriaguez. Por quê? Imagine aqui, e eu estou pensando, isso por um lado vai te deixar não tendo que aguentar uma série de coisas desagradáveis, né? Você talvez já tenha aguentado, ou talvez você não tenha pensado muito sobre isso ainda, mas isso por um lado vai te preservar e por outro lado vai também levar o alcoolista a parar de beber como? Tá? Como? Imagine que os comportamentos são como se fossem programas de uma emissora de televisão, certo? Os comportamentos são como se fossem programas de uma emissora de televisão. E o alcoolista é a emissora da televisão. E o comportamento de beber é um programa específico daquela emissora de televisão. Vamos dizer assim, o Domingão do Faustão. Tá? Nada contra o Domingão do Faustão, tá? Só um exemplo, eu tinha que escolher um. Então, o comportamento de beber é o Domingão do Faustão e o alcoolista que você ama é aquela emissora de televisão onde passa esse programa. O Domingão do Faustão, ele continua passando nessa emissora há quantos anos? Há muitos anos, não é mesmo? Você acha que se não tivesse dando Ibope, o Domingão do Faustão continuaria passando nessa emissora? Pensa bem, o Domingão do Faustão não é um programa eu acho que não é muito barato. Eu não faço ideia, tá? Mas eu imagino que ele não é muito barato. Deve ser todo um investimento da emissora, né? Tem todo o salário do Faustão, também não deve ser um salário pequeno, imagino eu, porque é um grande apresentador, né? Discutivelmente. Mas enfim, é um programa que ele exige para a saúde daquela emissora de televisão, seja um programa que dê audiência. E esse programa ele só se mantém acontecendo nessa emissora porque ele segue dando audiência. E às vezes ele dá muita audiência e às vezes ele dá tanta audiência quanto os outros programas. Porque mesmo que um programa dê pouca audiência, mas nenhum programa tem audiência e aquele tem um pouco de audiência, aquele vai continuar acontecendo e talvez seja até o programa favorito daquela emissora. E talvez até essa emissora comece, se aquele programa é o que mais dá audiência, talvez seja uma estratégia inteligente dessa emissora começar a repetir esse programa e que praticamente passe só o Domingão do Faustão. Entende? Pensando agora, isso acontece em algumas emissoras de televisão. Não sei se você já percebeu, tem algumas emissoras, principalmente TV a cabo, que eu já vi, faz tempo que eu não assisto, mas eu me lembro que tem alguns programas que ficam repetindo. Por quê? Porque são programas de muito sucesso. Agora, por que eu estou te falando de televisão aqui? Porque é o seguinte, muitas vezes a emissora de televisão, ela não dá tanta importância assim para se essa audiência ela é positiva ou negativa. A pesquisa do Ibope, pelo menos, né, não vamos entrar em técnica aqui, né, é só uma metáfora. A pesquisa que o Ibope vai fazer é quantas pessoas estão assistindo aquele programa. Se daqui a pouco as pessoas começarem a fazer propaganda negativa, por exemplo, do Domingão do Faustão, todo mundo começa a falar nas redes sociais mal do Big Brother, sei lá.
que vai acontecer com o Big Brother ou com o Domingão do Faustão? Vai bombar, a audiência vai subir. A audiência subindo, a emissora vai manter aquele programa na programação, vai até repetir, vai aumentar, poxa, que sucesso foi esse programa. Mesmo que todo mundo esteja falando mal. Então, o que vai acontecer? A emissora de televisão, quer dizer, o ser humano que está tendo aquele comportamento de beber, por mais que ele possa ser inadequado, ele vai tender a se manter por conta de algumas das recompensas que ele gera. Existe essa lógica. Tá? Por mais que, se não está claro para você, procura. Isso é uma lógica. É natureza humana, o cérebro funciona assim, é natureza. Então, o que acontece? Se a audiência é tão grande, o comportamento tende a ser mantido, mesmo se estiver falando mal daquele programa. Agora, se você está com um alcoolista, ele começa a beber e ele começa a ser chato, independente dele estar sendo chato ou não, tá? No contexto aqui, ele sendo chato para você cuidar de você. Mas vamos dizer que ele está chato. Mas independente de como ele está, ele começou a beber, o programa está no ar. Começou, Domingão do Faustão. Sei lá, Big Brother, não sei, inventa o programa que você quiser, na sua metáfora, só para você entender. Aí começou o programa, ele começou a beber, primeiro gole, pegou aquela bebida na mão, começou a beber, o programa está no ar. A partir de agora o que acontecer, a partir de agora o Ibope que vai ser recebido nesse programa, ele vai indicar para o cérebro do alcoolista se esse programa, se esse comportamento ele é mais ou menos interessante. Se você ficar com ele enquanto ele está alcoolizado, brigando, elogiando, fazendo qualquer coisa que seja, a tendência que tem é você reforçar esse comportamento. E olha só que louco isso. Muitas vezes é desagradável, né? Bem desagradável para você. E olha o que acontece. Você fica com o alcoolista enquanto ele está embriagado. Para você é desagradável aquele momento. Para você é um momento sofrido. Te custa, te desgasta. Para você pode ser que seja até uma punição. Uma coisa muito desagradável que está acontecendo para você. E você mantendo esse comportamento, você se dá uma punição. Você cria uma punição para si. Você se coloca numa situação punitiva e você ao mesmo tempo reforça o comportamento de beber. Louco isso, né? Bem louco. Mas eu vou te dar alguns exemplos de pessoas, tá? Eu tenho uma aluna que toda vez que o marido dela bebia, tá? Durante anos e anos e anos e anos, ele começava a beber, ela começava a pegar no pé dele. Ele virava o assunto. Ele virava o centro das atenções. Era só ele abrir uma lata de cerveja e ela parava tudo que ela estava fazendo. Ela podia estar vendo a novela. Ela ia lá para ver o que o fulano tinha feito. Ia descobrir o que estava acontecendo. Ia lá tentar convencer ele a não beber. Ia lá tentar convencer ele, tentar aconselhar ele, lembrar ele das promessas que ele tinha feito. Ia lá falar de tudo de ruim que tinha acontecido. Mas o programa já estava no ar. Ele já tinha começado a beber. E o programa, quando está no ar, se você der ibope para ele, a emissora vai ler aquilo mal. E daí, na cabeça dela, ela estava ajudando ele. Pô, num nível, faz sentido, ela está alertando ele sobre os males do álcool, ela está tentando ajudar ele a ter autocontrole, a ter autoconsciência. Pode ser que parecia para ela que na cabeça dela isso era uma boa forma de liderar, só que fato é que não era. E como é que a gente sabe que não era? Porque ela seguia fazendo isso durante anos. Se uma coisa que você faz durante anos não está levando ao resultado que você quer, não interessa o que seja, está errado. Está errado. Entende? Faz sentido isso? Durante anos isso acontecia. E daí o que acontece? Era um comportamento que estava muito automático. E daí, até foi uma pessoa que na época que eu atendia familiares no consultório, tá? Essa minha aluna. Aí o que aconteceu? Eu falei para ela o seguinte, eu vou tentar ser honesto, tá? Porque eu disse para ela foi o seguinte. Eu falei para ela da seguinte forma, que o marido dela, tá? Quem é muito sensível vai se chocar, talvez, com o que eu vou dizer, mas foi uma forma de falar, tinha contexto para isso, tá? Eu falei o seguinte, que o marido dela estava muito educado. Ele tinha aprendido bem a lição. Que a melhor forma, talvez a melhor, a mais efetiva forma de chamar a atenção dela fosse bebendo. Claro que ela ficou brava comigo um pouco no começo, mas ela sacou, ela entendeu e ficou tudo bem. E o que acontece?
Adivinha o que começou a acontecer? Ela começou a entender que dentro daquela dinâmica de relacionamento com ele, era uma forma efetiva que ele tinha para chamar a atenção dela. Quem é que não gosta de atenção? Né? O ser humano tem uma necessidade afetiva. Olha, eu gosto de atenção. Você também gosta. Nós precisamos de alguma atenção. Ainda mais de alguém que você ama. E daí olha o que acontece. Ele bebia, toda a atenção voltava para ele. Aí, claro, ele fazia alguma porcaria, ele fazia alguma coisa ruim, né? Porque o que o álcool faz? Faz coisa ruim. Faz coisas desagradáveis, cria momentos ruins. E o que acontece? No dia seguinte, todo mundo de mal. Aí o que acontece? O programa Beber ganhava um Ibope lá em cima. O programa Estar Sóbrio não tinha audiência alguma. Louco, né? Louco isso, né? Mas o fato é que é. O que acontece? E como é que eu sei disso? Tá? Pro caso dela, na situação dela, tinha todo um contexto que a gente observou isso. Estou te falando um pedaço, né? Essa foi uma questão marcante daquela situação. E o que acontece? Ela começou a tirar o Ibope desse programa. Começou a dar Ibope para outros programas. Quando estava rolando, sei lá, o Domingão do Faustão, ela não gosta de Domingão do Faustão, ela foi, sei lá, ler um livro. Foi fazer outra coisa, foi fazer um alongamento, foi ligar para alguém. Foi fazer outra coisa enquanto estava passando o Domingão do Faustão. O Ibope dela, ele não tinha mais. Quando estava passando esse programa. Agora, o resto da grade da programação é outra história. Tinha até interesse que existisse, né? Amava muito ele. O seguinte, ela parou de fazer isso. Foi quase que automático. Foi quase que automático. E é muito louco, eu não estou dizendo aqui, tá? E ele começou já, só dela parar de fazer isso, ele já começou a beber menos. E eu vou te falar uma coisa seguinte, eu não estou dizendo aqui, alguém pode pensar mal, alguém pode entender mal, porque eu estou tentando ser didático e eu posso perder um pouco a precisão de algumas coisas. Então eu vou tentar não deixar você entendendo mal esse conceito, tá? Por mais que o alcoolista seja a emissora e o programa de televisão seja o comportamento de beber, não necessariamente isso é consciente para o alcoolista. Não necessariamente isso é consciente para o alcoolista. Pode ser que ele próprio não tinha se dado conta dessa dinâmica. Ele próprio pode ser que não tinha se dado conta de quanto passava a ser mais interessante beber quando esse circo todo se rodava, se virava voltado para ele. Se perguntasse para ele, então você estava bebendo para chamar atenção? Eu aposto que ele diria que não. E eu aposto que ele diria isso sinceramente, que ele não tinha observado isso como uma realidade. Percebe? Então é assim, a emissora de televisão não importa o que o alcoolista pensa, a gente está falando de uma outra área do cérebro, certo? Só desativei um pouco os comentários porque tem gente que não estava acostumada ainda a participar das lives. Beleza. Que mais? Vou te dar outro exemplo, tá? Vou te dar outro exemplo. Vitor, você só fala de esposa. Vitor, você só fala de mãe. Vitor, eu nunca vejo você falando de irmão. Você tá vendo pouco, mas deixa eu falar de irmão então. Deixa eu falar dos irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs que acompanham, né? Poxa, Vitor, eu quero ajudar meu irmão. Dá um exemplo de irmão. Vou te dar um exemplo de irmão, tá? Esse exemplo, se você não viveu um exemplo assim, as chances são de que você já viu isso acontecer em alguma família. Ou do seu vizinho, ou do seu primo, se é que você não estava junto em alguma dessas empreitadas. Olha o que acontecia. Eu vou chamar aqui essa irmã de Joaquina. Tá? Joaquina, ela tinha um irmão que era alcoolista. O nome do irmão dela era João. João, ele era casado, tinha a própria família e ele morava em outra cidade. A Joaquina tinha também era casada, ela tinha a própria família, né? Eles moravam em cidades separadas. Só que o João, ele tinha um problema de alcoolismo que às vezes dava problema. Às vezes ele bebia muito e aquilo encrencava. E o que acontecia? Sempre que o João dava problema e bebia demais, a esposa do João ligavam, e a outra irmã do João ligavam para Joaquina para chamar ela para ir acudir.
E aí juntava a família toda, iam correndo de uma cidade para outra, para a cidade onde o João morava, porque o João estava dando problema. E então todos precisam lá apaziguar o problema, porque o João está dando problema. Porque o João está dando problema. Então o que acontece? Toda vez que o João bebia demais, a família toda dele se mobilizava, parava tudo o que estava fazendo e ia atrás dele, buscar ele no bar, tentar acalmar ele, dar um jeito de resolver essa situação. Você já pensou o poder que a atitude de beber causava naquela família? Você já pensou você que está me ouvindo, tá? Você que está me ouvindo aqui, se você está com saudade da sua família e você não é muito bom de se falar as coisas, você sente falta da sua família, você queria ter eles mais próximos. E né, qualquer adulto sabe que conviver às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Não é o tempo todo que as pessoas estão tão disponíveis para dar atenção para você, né? Os adultos entendem que não são o centro das atenções e que precisam ter certos procedimentos para receber atenção, né? Assim que se relaciona de uma forma adulta e madura. Mas o cérebro humano às vezes busca um atalho. No caso do João, eu também acredito que o João jamais teria percebido isso. Mas fato é que acontecia. A Joaquina ia lá, a irmã dele, se mobilizavam vários irmãos e iam lá para acudir o que estava acontecendo, para acalmar, para dar um jeito de resolver aquela situação. Por quê? E sempre tem um porquê, né? A família que faz isso sempre tem 30 porquês. Porque senão, a mãe vai ficar mal. Porque senão, olha, pode acontecer uma coisa muito ruim. E olha, vamos dizer que pode acontecer uma coisa muito ruim. Vamos dizer que o alcoolista está causando uma situação muito desagradável. É assim que se resolve? Vamos dizer, olha, o alcoolista está agressivo, ele pode machucar alguém. Ele vai chamar a irmã para resolver? Vai chamar a mãe para resolver? Às vezes uma senhora idosa vai lá para resolver? Ah, mas ele precisa ser acalmado 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Né? O que vai acontecendo? Vai alimentando essa situação. Mas tem gente que me diz o seguinte, Vitor, tá legal, eu entendi essa parada. Eu entendi essa parada de dar atenção para o alcoolista, que eu não dou, eu já estou tentando não dar atenção, né? Quando ele bebe. Estou tentando de voltar a minha atenção para ele quando ele não está bebendo. Em melhorar nossa relação, eu já estou começando a me ligar, eu já estou entendendo. Só que, Vitor, eu fui tentar fazer isso com o meu familiar. E daí o que acontece? Ou namorado, ou às vezes, o caso que eu lembro agora foi um namorado, mas qualquer familiar pode fazer isso. É o seguinte, quando ele está embriagado, ele insiste que quer conversar. Ele insiste que não quer ficar sozinho, Vitor. E o que ele insiste? Ele começa a dar cada vez mais argumentos do porquê que ele precisa conversar agora. Ele lembrou de alguma coisa, ou ele só conversa quando ele está embriagado. Então esse é um momento que às vezes, Vitor, eu até... Poxa, a gente fala tão pouco, então ele bebe, ele quer conversar comigo. E daí eu tento parar de conversar com ele começa a arrumar cada vez mais argumentos para que eu converse com ele. Você acha, olha, ele me disse tal coisa. Você acha que eu devo, então, mesmo assim, não falar com ele quando ele está embriagado? E aí eu vou dar uma resposta que eu acho que pode te ajudar. É o seguinte, o que acontece quando um programa de televisão começa a dar menos audiência? O que acontece quando um programa de televisão começa a dar menos audiência? Pensa um pouquinho. Um programa que dá menos audiência, tá? Discutivelmente, provavelmente, eu imagino que é possível que um programa de televisão que comece a cair a audiência, ele comece a tentar se adaptar, ele comece a tentar mudar o formato, mudar a forma que se comunica, né? Mudar o jeito de lidar com as situações, mudar o cronograma do que aparece. Agora, se continuar caindo a audiência e aquela emissora, o meu principal programa, o meu principal programa de domingo começou a cair a audiência e fazia 20 anos que esse programa dava o pico de audiência. Eu não vou tirar esse programa do ar sem mais nem menos. Eu vou tentar mudar os atores, eu vou tentar mudar o roteiro, eu vou tentar mudar a câmera, a história, as atrações, para conquistar de volta essa audiência.
E pode ser que se continuar caindo e a emissora estiver desesperada por ter poucos outros programas, ela comece a ficar apelativa. Comece a mostrar, talvez, não vou até o extremo do exemplo, tá? Eu acho que você consegue imaginar o que pode ser apelativo. E o apelativo às vezes pode ser polêmico, o apelativo muitas vezes ele é envolvente. Vai selecionar aquele público, né? Um público que talvez menos exigente, mas ele vai ficar mais apelativo. E por ficar apelativo, talvez ele conquiste mais audiência. E se ele conquistar a audiência na medida em que ele fica apelativo, imagina o que é que vai acontecer com esse programa. O que vai acontecer com essa emissora? A emissora vai olhar e pensar, cara, a nossa nova estratégia está dando certo. Vamos começar a colocar cada vez mais esse tipo de conteúdo. E o que acontece? Se você para de dar atenção para o oculista, quando ele está com um papo chato lá, que ele fica bebendo, fica resmungando, lá dele começa com outros argumentos, tentando te convencer de outras formas do porquê você deve se manter com ele enquanto ele estiver bebendo, a tendência é que ele fique mais apelativo, para tentar recuperar esse programa. Só que se a cada adaptação do programa você for lá e começar a dar a corda de novo, você continuar conversando com ele embriagado, você vai continuar alimentando um programa falido. Você vai continuar alimentando um programa que você quer tirar da audiência. Você quer colocar outros programas na audiência. Você quer que passem filmes. Você quer que essa emissora comece a mudar de programação. Então, para isso, você vai ter que dar mais atenção, sei lá. É a minha metáfora de hoje, tá? Sei lá, vai ter que dar atenção talvez para um programa que você não dava tanta atenção porque você não quer que a emissora morra. Você quer que ela troque a programação. Então talvez você vai ter que dar um pouco mais de atenção, sei lá, para um outro programa que passa em outro horário, que talvez antes você não dava tanta atenção. E talvez colaborar para aquele outro programa daquela programação que é um pouco, talvez, que tinha menos audiência, mas que começa a receber mais audiência. Então a emissora vai começar a emitir mais aquele programa que você gosta. E aquele programa é melhor, porque ele dá menos problemas. Talvez seja menos apelativo, menos polêmico, mas possa começar aos poucos a mudar a grade da programação. Certo? Aí quando eu falo, olha, tem uma coisa que acontece, tem um efeito colateral, que você que está me assistindo, tá? 90%. Eu não tenho uma estatística exata, mas se eu fosse chutar, eu chutaria bem alto. Que as pessoas quando me ouvem falar isso, elas entendem, na hora de aplicar, elas vão errar. A maior parte. Se você vai errar, tá? Já te aviso. Se você não for fora da curva, se você não for muito fora da curva, você vai errar quando você tentar fazer isso. Você vai chegar lá, você vai ouvir todo esse discurso, você vai chegar lá, mas você vai tentar colocar isso como uma punição. É difícil, eu sei, mas você vai ter que dar um jeito. Você não pode colocar isso, se você vai se afastar do alcoolista, quando ele está bebendo, e você colocar isso com uma postura agressiva ou acusatória ao fazer isso, tipo assim, cara, você faz tudo errado e é por isso que eu não vou ficar com você. Pelo amor de Deus, eu vou embora porque você faz tudo errado. Se eu começasse a xingar todo mundo aqui, falar um monte de palavrão, um monte de coisa errada aqui, um monte de coisa ofensiva, o que ia acontecer? As pessoas iam ficar aliviadas de sair da live. Elas iam ficar felizes de sair daqui da live e parar de me dar audiência, por exemplo. Entende o que quer dizer? Então, se você começa a tirar a audiência daquela programação, ou sei lá, vamos ver o seguinte, vamos pegar um exemplo melhor. Se de repente essa programação de televisão começa a receber, sei lá, ataques, bombardeios na emissora de televisão, ataques terroristas, porque ela está falando de um tema que ofende muito determinado grupo, ou sei lá, está começando a infringir leis, e ela começa a receber processos por conta daquele comportamento. Já me perdi no meu negócio. Entende? Deixa eu ver se encaixa agora, me perdi um pouco. Mas é o seguinte, se você fizer isso como punição... Tô tentando ser criativo, tentando ser didático, mas acho que agora eu me perdi um pouco. A ideia, vou voltar para o meio de campo, tá? A ideia é a seguinte, se você for tentar se afastar do alcoolista, criticando, julgando, colocando como se fosse uma punição para ele, porque ele está fazendo errado, soando assim como se você está chateada, você está decepcionada, olha o que acontece, olha a sutileza da parada, tá? Olha a sutileza da parada, se você sai brava, mas Vitor, eu fico brava, finge que não,
Finge que não. É mais legal você se fingir, talvez, você mostrar, porque você sente um monte de coisas ao mesmo tempo. Você não precisa mostrar, às vezes, raiva, ódio, desprezo. Porque se você mostra isso, você vai estar deixando como se fosse você quem está perdendo. Entende? Isso é importante. O que tem que parecer é que não é você, que você até lamenta. Olha, é uma pena que eu não vou estar com você, uma pena, eu até gostaria muito de conversar com você. Esse momento que eu prefiro deixar para mais tarde, eu prefiro fazer outra coisa. A sutileza disso tem toda a diferença. A sutileza disso tem toda a diferença. Por isso que no curso, no Método ACA, com as alunas lá, a gente aprende uma série discute uma série de elementos que precisam estar presentes. Que precisam. E daí para aplicar isso com toda a complexidade que isso exige, precisa você parar e se dar conta de todos os elementos que isso envolve. Então as chances são de que você possa começar errando, mas não se desanima. Comece a colocar cada vez mais elementos que são importantes. Por exemplo, não dar atenção e fazer isso de uma forma que seja parecendo que não é você que está perdendo, que não é ele que está com o poder na mão e que daqui a pouco você ensina para ele o oposto, que é só ele abrir uma latinha que você que está enchendo o saco vai embora. Não, minha amiga, você é valiosa. Raiva, desprezo, agressividade são reações de quem está desfavorecido, de quem está querendo, quem está inseguro, de quem está querendo se provar. Mas você é maior que isso. Você é líder aqui. Você é líder, liderança. Lembra lá do começo? Liderança. Então a parada aqui, ó, liderança. Você está fazendo uma coisa, não gostou? Retira aqui. Pode deixar até claro o que está acontecendo, com respeito, mas olha, eu vou um pouco mais para lá, eu vou um pouco mais para cá. Entende? Certo? Agora, o jeito certo é o seguinte, o jeito certo de colocar isso em prática é você colocar isso de uma forma, tá? E isso ele não precisa concordar com você. Ele não precisa concordar com você. Eu não estou falando que, olha, ele tem que dizer para você que, ele está perdendo. Não. O programa às vezes fica apelativo, mas você tem que garantir que você colocou isso de uma forma de que você não está ofendendo, você não está acusando, que é lamentável, que você prefere fazer algo com ele no outro dia e que para que pareça de alguma forma que quem está perdendo é ele. Quem está perdendo é ele. Então, uma boa forma de fazer isso, tá? Que é um pequeno passo que eu te dou para fazer hoje, é você adaptar. Adaptar essa palavra que eu estou dizendo. Se você dizer exatamente, olha, com a mesma palavra que eu estou falando, vai sair mecânico, vai sair estranho, ensaia isso do seu jeito. Mas diga algo nesse sentido. Olha, eu prefiro estar com você sóbrio, amanhã a gente conversa. Prefiro estar com você sóbrio, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. E às vezes você não precisa falar nem, olha, prefiro estar com você sóbrio, porque agora você está embriagado. Olha, eu prefiro conversar com você, eu me sinto mais à vontade quando você não está bebendo, enfim. Não estou dizendo que você está embriagado ou não estou entrando em pormenores. Só estou dizendo, olha, eu prefiro conversar, amanhã a gente conversa. E aí você adia a conversa. Aí você aceita a pessoa, né? A emissora é legal, eu gosto dessa emissora, essa emissora é bacana, vamos mudar de programa, vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo eu gosto muito mais. E aí você faz o quê? Você diz, amanhã a gente conversa. Amanhã é necessário que tenha essa conversa, ou enfim, se essa conversa for desejável, ou enfim, você começa a dar audiência para outros programas. Porque se você tirar a audiência do programa e não colocar audiência em lugar nenhum, a emissora vai à falência. E quando a emissora vai à falência, ela fica apelativa. Né? Uma emissora, quando está à beira da falência, ela fica apelativa. Então, o que você vai fazer? Vai dar atenção para outras programações, outros comportamentos. Então, a dica que eu dou para você começar, se você sempre bebeu com ele, Vitor, olha só, isso que você está dizendo é muito surreal para mim. Isso é muito exagerado para mim. Olha, na minha realidade, eu não consigo nem imaginar como é que eu faria uma coisa dessas. Ou porque eu moro com ele e ele está o tempo todo, ou porque não tem jeito, Vitor. Olha só, a minha situação ela é impossível. É impensável para mim fazer isso dessa forma hoje. Tá bom? Calma. Beleza. A gente vai construindo isso. É o processo que é importante. O processo. Você vai colocando ele no trilho aos poucos. Então, uma dica que eu te dou para começar, se isso está muito distante da sua realidade, comece fazendo isso
gradualmente, conscientemente, comece fazendo isso conscientemente, né? Sabendo o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Começa a não ficar só reagindo ao que acontece. Você é líder, lembra? Se você é líder, é você que está com o mapa na mente. É você que sabe onde é que você quer levar esse navio. Então você faz isso conscientemente e você pode ir gradualmente. Né? Numa mentoria ontem eu conversei com uma aluna minha que era o seguinte. A gente estava falando sobre... era muito difícil o assunto parar de beber diretamente para o filho dela. Aí a metáfora foi a seguinte. Existem vários outros comportamentos que a gente estava discutindo que são dentro do caminho de aumentar de mudança. Não é só falando sobre álcool que você leva o alcoolista a parar de beber. Enfim, tem várias outras questões que a gente aborda lá no método ACA. E aí o que acontece? A gente estava discutindo sobre outras questões que ela já tinha conhecimento. Né? Ela já tinha colocado no mapa da sobriedade, já tinha colocado nos cenários da mudança que aqueles comportamentos que não tinham nada a ver com álcool ainda, na visão do filho dela, não tinha nada a ver com álcool. Mas aquelas pequenas mudanças, no caso era uma coisa menor, por exemplo, não pagar o cigarro por uma outra razão, ou não estar com ele, por exemplo, hoje talvez seja para você começar a limitar alguns contatos. Olha, ele sempre gosta de me chamar para assistir uma série e tomar um vinho. Poxa, eu vou começar a ler um livro. Aí você vai aos poucos limitando esse contato, limitando. E como é que você vai fazendo? Você vai dando desculpas. Quem quer dá um jeito, não é mesmo? Quem quer muito, quem quer de verdade uma coisa, dá um jeito, não dá? E quem não quer faz o quê? Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, quem quer aprender, vai fazer o que for necessário para aprender. Quem quer parar de beber, vai fazer o que for necessário para parar de beber. Vai fazer tratamento, vai usar remédio, vai fazer o que for para parar de beber. O desafio é querer. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Então, o desafio aqui é fazer o alcoolista querer parar de beber, porque à medida que ele quiser, ele dá um jeito. Então, você apoia no jeito que ele for dar, mas você vai conquistar esse desejo por ele dar um jeito. E aí o que você vai fazer? Você vai dar suas desculpas. Não vou estar com você hoje, não vou fazer isso, vou limitar esse contato e vou começando a dar uma desculpa. Uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Honesta, mas uma desculpa. Olha, meu amor, eu não vou assistir seriado hoje com você porque eu tô a fim de ler um livro. Tô a fim de ler um livro hoje. Porque já que essa máquina toda acontece de uma forma não consciente, já tem efeito. Você sacou essa parada? Mesmo que não é consciente, só de você começar a entender o contexto. Você, líder, piloto do navio, você sabe onde é que vai dar. Você não precisa ficar avisando a tripulação onde é que vai levar. Não precisa falar, olha, eu vou parar de assistir série com você porque eu quero que você pare de beber. Eu simplesmente vou começar a ler um livro. Eu simplesmente vou começar a fazer outra coisa. E amanhã a gente conversa. É tão bom estar com você. Sacou? O que acharam dessa dica? O que acharam dessa dica? O pessoal colocou muita gente. Vixe, tá cheio hoje. Vamos à prática. Como fazemos? Galera, assim, cara, é o seguinte. Eu vou dar algumas dicas de aplicabilidade, tá? Tem gente chegando agora, eu preciso dar essas dicas para você, para eu economizar meses da sua vida, tá? Se você tá aqui realmente querendo fazer quem você é parar de beber, eu vou te dar uma dica que vai te economizar um tempão. Eu sei que a maioria já entendeu, tá? Mas por gentileza, as pessoas que estão chegando, por carinho a quem tá chegando, é o seguinte. Se eu te der, tem gente que fala assim, Vitor, vai logo pra dica. Vitor, vai logo para a sacadinha, por que você não dá uma sacadinha? Vitor, chega lá no meu direct e fala assim, Vitor, olha só, o meu marido faz isso, faz aquele outro, ele bebe demais, 30 anos se acontece isso. O que eu faço para ele parar de beber? Me fala o norte, me dá uma dica. A dica é não tem dica. A dica é não tem dica. Você vai perder muito tempo se você ficar procurando uma pequena mentira, um pequeno joguete, um pequeno negócio, assim, uma pequena manipulaçãozinha barata que você vai fazer, e aí, eu vou dar um escondido, isso aí não funciona, cara.
Se funcionasse, mas você acha que por que não fariam isso? Tem gente que morre de alcoolismo. Você acha que é brincadeira? Por que não colocariam isso como uma indicação de ser feita? Porque não é assim que funciona. Aí deu certo para não sei quem, aí a dicasinha. Assim, ó, dicasinha não rola. Dicasinha não tem dicasinha. Dicasinha não te ajuda. Dicasinha faz você perder tempo. Dicasinha faz você se atrapalhar. Situações urgentes, situações dramáticas, situações, como é que é? Situações extremas pedem medidas estratégicas. Situações extremas pedem medidas estratégicas.